Olá, pessoal! Vamos dar continuidade às nossas aulas. Na aula passada, nós vimos um pouco da teoria que fala sobre força e movimento, onde nós estudamos as três leis de Newton, e hoje a gente vai continuar ainda dentro dessa temática força e movimento, e nós veremos três exemplos da aplicação da lei de Newton. Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo. No nosso primeiro exemplo, diz o seguinte: nas partes A, B e C da figura abaixo, uma ou duas forças agem sobre um disco metálico que se move sobre o gelo sem atrito ao longo do eixo X, em um movimento unidimensional. A massa do disco é igual a 0,20 kg. As forças F1 e F2 atuam ao longo do eixo X e têm módulos F1 é igual a 4 newtons, F2 é igual a 2 newtons. A força F3 faz um ângulo θ de 30 graus com o eixo X e tem um módulo F3 é igual a 1 newton. A pergunta é: qual é a aceleração do disco em cada situação? Então, vamos observar agora a figura para que a gente possa, então, compreender essa questão. E a figura é justamente essa aqui, pessoal. Vamos agora tentar entender a questão por meio dessa figura. Então, aqui a gente tem um disco, tá vendo essa figurinha aqui, ó? É um disco que está se movendo sobre o gelo, ou seja, nós não temos atrito nenhum desse disco com a plataforma sobre a qual ele está escorregando. Então, não existe atrito, nós estamos desprezando forças de atrito. Então, aqui a gente está considerando que é um disco que se move, onde é aplicada uma força F1. Então, a gente vai ver a movimentação desse disco em três casos. Então, a gente tem aqui, ó, o caso A, nós temos o disco, e nesse disco foi aplicado uma força ao longo do eixo X, a força F1. No caso B, reparem que aqui no caso B, olha só o que acontece. O disco está aqui, mas foi aplicado neste disco uma força F1 e uma força F2. Então, a gente vai ver agora qual é a aceleração desse disco nesse caso aqui B. E o terceiro caso é aqui o caso C, em que a gente tem o disco e foi aplicado uma força no valor aqui, né? Uma força F2 aqui para a esquerda, e aí tem uma força aqui com uma certa inclinação de 30 graus. Então, a gente vai ter que fazer o que com essa força aqui, que é uma força inclinada? Nós teremos que fazer a decomposição dela ao longo do eixo X, porque a gente está estudando a aceleração dessa força ao longo do eixo X, né? Ao longo do eixo Y, o disco não vai se movimentar, mas essa força aqui, que está num ângulo de 30 graus, ela tem uma componente em X e em Y. Em Y a gente vai desprezar porque não há movimento em Y e precisamos determinar qual é a componente dessa força no eixo X. Então, pessoal, aqui ao lado eu trouxe os dados da questão para a gente não esquecer. Então, a massa é igual a 0,20 kg, a força F1 é de 4 newtons, F2 é de 2 newtons, F1 é de 1 newton e o ângulo é de 30. E agora a gente vai ver qual é a aceleração no caso A, no caso B e no caso C. Então, vamos dar aqui continuidade. Então, vamos aqui, ó, na situação A. Vamos observar essa situação. Então, olha aqui, eu trouxe para cá para a gente analisar novamente a figura da situação A. Temos o disco e nesse disco está sendo aplicada uma força F1. Então, a gente tem aqui, ó, a força horizontal produz uma aceleração horizontal. Então, essa força F1 que está sendo aplicada aqui na horizontal, ou seja, ao longo do eixo X, ela vai produzir uma aceleração horizontal. Então, pessoal, para que a gente possa resolver essa questão, essa primeira situação, nós temos que fazer o diagrama de corpo livre do disco. E o que é esse diagrama de corpo livre, professora? Gente, o diagrama de corpo livre é nós considerarmos o corpo, que aqui está sendo representado pelo disco, como uma partícula, então como um ponto, que é esse ponto que vocês estão vendo aqui, esse pontinho preto, que eu vou deixar ele agora em vermelho para ficar em evidência. Então, a gente transforma ele em um ponto e coloca nesse ponto todas as forças que estão sendo aplicadas nele, certo? E nesse caso, nós só
só temos a força F1. Então, a gente coloca o ponto mais a força F1. Esse é o diagrama de corpo livre desse esquema aqui acima, desse disco. Então, a gente vai agora para resolver, pessoal. Então, vamos relembrar que nós vimos na aula passada que força é igual a massa vezes a aceleração, tá? Nós vimos isso lá de acordo com a segunda lei de Newton. Nós vimos então essa formulação que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, através dessa fórmula, como que nós estamos querendo procurar é a aceleração, nós precisamos aqui substituir quem é força e quem é massa e colocar em evidência o termo aceleração para que a gente possa encontrar. Então, aqui, pessoal, como a força que nós temos é F1, nós podemos então dizer que F1 é igual a massa vezes a aceleração, e aqui está o AX, porque é uma aceleração que ocorre ao longo do eixo X. Então, a gente vai colocar agora aqui o A em evidência, tá? Vamos isolar o A, porque nós queremos, na verdade, encontrar a aceleração. Então, isolando aqui o A, nós teremos que F1 vai ser dividido por M, certo? Então, eu isolo o A no primeiro membro, o M passa dividindo. Então, eu terei que F1 sobre M. Então, pessoal, vamos aqui, ó. Aqui estão os dados da questão que eu transcrevi para cá. F1 é igual a 4 newtons, certo? E a massa, que é o M, é igual a 0,20 kg. Então, substituindo o AX, a aceleração em X, na situação A, vai ser igual a F1, que é 4 newtons, dividido pela massa de 0,2 kg. E isso faz com que a gente encontre aí uma aceleração desse disco, nesse caso, de 20 metros por segundo ao quadrado. Então, novamente, a gente precisa entender em relação às unidades, que força é dada em newton, massa é dada em quilograma, e a aceleração, que é o que nós achamos aqui, a aceleração em x, é dado em metros por segundo ao quadrado. Essas aqui são as unidades do Sistema Internacional de Unidades para essas grandezas. Então, pessoal, nós achamos na situação A uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado. Agora, vamos para a situação B. Então, aqui na situação B, olhem só o que acontece aqui nessa situação. Nós temos aqui o mesmo disco e agora ele tem aqui, continua com a força F1 aqui para a direita, mas a gente também tem uma força F2 para a esquerda. Então, pessoal, é o seguinte, ó, as duas forças se opõem. A força resultante produz uma aceleração horizontal. Então, o que acontece? Essas duas forças são opostas. A gente tem uma força, algo aqui puxando o disco para a direita e outra força puxando o disco para a esquerda. Dessas duas forças, nós temos que encontrar qual é a força resultante, ou seja, a força que resulta do somatório dessas duas forças, certo? E aí a gente vai ter também uma aceleração na horizontal, porque o disco vai se movimentar apenas na horizontal. Então, o próximo passo, além de analisar e observar aqui o esquema, nós temos que desenhar o diagrama de corpo livre, no qual a gente vai representar o disco por um ponto, tá? Que também a gente chama de partícula, por uma partícula, e vamos colocar as forças que estão atuando sobre ele, que nesse caso é F1 para a direita e F2 para a esquerda. Então, esse é o diagrama de corpo livre do corpo, certo? Agora, a gente vai para poder fazer aqui a análise e descobrir qual é a aceleração do corpo. Pessoal, vocês lembram que nós falamos que força é igual a massa vezes a aceleração, né? Nós já falamos isso na aula passada e falamos agora há pouco que força é igual, vou colocar aqui só para a gente lembrar, a massa vezes a aceleração, certo? Então, nós temos isso aqui. Só que no caso desse corpo, nós temos duas forças, tá? E essas forças, a gente sabe que F1 é maior do que F2. Então, o corpo, a tendência dele vai ser se movimentar para a direita. Então, por isso, o F1 vem primeiro. Então, eu coloco aqui, ó,
F1 menos F2. Eu terei que fazer aqui, somar as duas subtrair aqui as duas forças, né? Fazer uma equação ou de soma ou de subtração. Como as forças elas estão opostas, eu terei que subtrair. Se as forças tivessem o mesmo sentido, ambas aqui para a direita, eu iria somar as forças. Mas como elas têm sentidos opostos, eu terei que subtrair. E como F1 é a força maior, o disco vai se movimentar para a direita, então ele aparece aqui primeiro, tá? Então a gente tem F1 menos o F2 é igual a massa vezes a aceleração em x, porque a aceleração também é horizontal, vai ocorrer ao longo do eixo x. E aqui, pessoal, a gente tem aqui, ó, colocando a aceleração aqui em evidência, que é a incógnita que nós estamos procurando, nós temos aqui que a equação vai ficar F1 menos F2 dividido pela massa. E aí a gente vai substituir aqui, ó. Olhando aqui do lado os dados da questão, nós temos que F1 é igual a 4 newtons, menos F2, que é igual a 2 newtons, dividido pela massa de 0,2 quilogramas. E aí, neste caso aqui, nós teremos uma aceleração igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, nessa questão, a gente já teve uma aceleração diferente da que nós tivemos na situação A. Na situação A, a gente teve 20 metros por segundo ao quadrado, porque a gente tinha apenas o F1, que é um valor de 4, né? Fazendo força aí sobre o disco. Mas aqui, como a gente já teve uma força oposta de 2 newtons, ela segurou um pouco mais esse disco e a aceleração dele foi menor, foi de 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, a gente vai analisar a situação C. Então, pessoal, vamos analisar aqui essa situação agora. Nessa situação C, observe que o disco ele é puxado aqui para a esquerda com uma força F2 e aí aqui a gente tem uma força inclinada aqui, ó, no valor de F3 e a gente tem um ângulo. Essa força ela forma um ângulo com eixo x de 30 graus. Então, o que a gente vai ter que fazer, né? Como essa força ela está inclinada, a gente sempre trata as forças aqui, ó, ao longo do eixo Y, essa força tem componente ao longo do eixo Y e ao longo do eixo X. O nosso interesse aqui é investigar apenas ao longo do eixo X, ó, porque apenas a componente horizontal de F3 se opõe a F2. Então, aqui, ó, o que é que vai se opor ao F2? Apenas essa componente aqui horizontal, tá? Essa força aqui ao longo do eixo X é que vai se opor à força F2, ok, pessoal? Então, vamos passar aqui para o próximo passo, desenhar o diagrama de corpo livre. Então, a gente tem aqui a partícula com F2 aqui para a esquerda e o F3 aqui inclinado, né? E aí, a gente vai ter que fazer a decomposição no momento da resolução. Então, pessoal, observem comigo aqui, né? Que a gente vai fazer aqui, ó. Novamente, a gente sabe que força é igual a massa vezes a aceleração. Então, nós teremos a seguinte questão, ó. F3, aí aqui tem vírgula x, por quê? Porque a força 3 decomposta ao longo do eixo x, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó. F3 ao longo do eixo x, ou seja, a componente dela ao longo do eixo x, menos F2 é igual a massa vezes a aceleração ao longo do eixo x. Então, a gente isola aqui o A, nós teremos, agora a gente vai transformar aqui, ó, o F3 ao longo do eixo x, vamos escrever aqui como é que a gente faz para encontrar essa componente. E para que a gente possa encontrar essa componente ao longo do eixo x, a fórmulazinha é essa aqui, ó. F3 vezes o cosseno do ângulo. Então, quando eu faço aqui, ó, F3 vezes o cosseno de θ, eu estou encontrando aqui o valor da força ao longo do eixo x. Se fosse F3 vezes o seno de θ, eu estaria encontrando aqui a força ao longo do eixo y, né? Então, vocês já estudaram aí na disciplina de física decomposição de forças. Então, a gente precisa aqui pegar exatamente
a componente da força aqui ao longo do eixo x. Então, F3 ao longo do eixo x vai ser F3x vezes cosseno de θ, menos F2 dividido pela massa. Então, pessoal, aqui substituindo, nós vamos ter aqui, ó, F3 é 1 newton, vezes o cosseno, θ, pessoal, é 30, tá aqui, ó, o ângulo, tá? Então, vezes o cosseno de 30, menos 2 newtons, dividido por 0,2. Isso aqui, pessoal, me deu um valor, olha só, isso aqui me deu um valor de menos 5,7 metros por segundo ao quadrado. O que é que isso significa, né? Significa que, a princípio, eu comecei aqui com F3, F3 ao longo do eixo X, achando que a movimentação do disco seria aqui para a direita, tá? Que a aceleração dele seria aqui para a direita. Mas, na realidade, essa aceleração é para a esquerda. Então, aqui a gente tem, ó, 5,7 metros por segundo ao quadrado, e esse disco vai se movimentar nesse sentido aqui, ok? Então, ele vai se movimentar, essa aceleração é uma aceleração para a esquerda. Pessoal, agora a gente vai para o nosso segundo exemplo. Espero que vocês tenham compreendido esse primeiro exemplo. São questões relativamente simples, mas que precisam da nossa atenção para que a gente não faça confusão, tá? Então, vamos passar para o nosso próximo exemplo. Então, o nosso próximo exemplo diz o seguinte: considere a figura abaixo de um carrinho cujos blocos estão ligados por um fio ideal. Desconsiderando o atrito entre as rodas e a plataforma, determine qual a força de tração e a aceleração do conjunto. Então, pessoal, olha só, nós vamos ter que determinar, de acordo com a questão, qual é a força de tração e qual é a aceleração desse conjunto. Pessoal, o que é tração, né? Pessoal, tração é o que acontece aqui nesse fio, certo? Então, vocês estudaram lá a terceira lei de Newton, lei da ação e da reação. Esse bloquinho aqui está puxando esse aqui com uma força, certo? Então, ele está puxando esse bloquinho ao mesmo tempo em que esse bloquinho também responde com uma reação nesse aqui, tá? Então, quando a gente tem aqui, ó, duas forças opostas com a mesma intensidade, nós temos aí o efeito de tração no fio. Esse fio está sendo tracionado, certo? Então, eu tenho aqui esse fio que está sendo tracionado. Pessoal, agora vamos lá para analisar a questão de modo mais sistemático. Então, aqui eu já trouxe aqui os esqueminhas para nós analisarmos. Pensem comigo, vamos pensar aqui o primeiro bloco. Esse primeiro bloquinho aqui, ele tem 3 quilos. O segundo bloquinho tem 5 quilos. E ambos estão sendo puxados aqui por uma força de 25 newtons. Agora, pessoal, pensem comigo que, né, nós aprendemos lá na primeira lei de Newton, lá na lei da inércia, que o peso do bloco, ó, aqui, ó, vamos olhar que está bem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui em evidência para vocês verem. O peso, que é o que é utilizado na física, peso é igual a força, né? Então, se a gente for falar qual é a força que esse bloco está exercendo aqui sobre esse piso, sobre esse chão aqui, sobre essa plataforma, nós estamos falando de peso. Então, o peso, pessoal, é igual a massa vezes a gravidade. Eu até falei para vocês que peso não é a massa do corpo, não é aquilo que a gente pesa na balança, sobe numa balança, o que a gente vê não é o peso, mas sim a massa do corpo. Porque o peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, o peso é isso aqui, pessoal, ó, massa vezes a gravidade. A gravidade, ela é aproximadamente 9,8 e alguns quebrados. A gente vai arredondar aqui, gravidade igual a 10, tá? Então, se o peso é igual a massa vezes a gravidade, qual é o peso desse bloco? Se esse bloco tem a massa de 3 quilos, então a gente vai ter aqui, ó, que o peso dele, né, vai ser a massa 3 vezes a gravidade, que é 10. Então, o peso dele é de 30 newtons, que é o que está colocado aqui, ó, o que está posto aqui. O peso dele é 30 newtons. Da mesma forma em que eu tenho aqui, agora que entra a questão
da terceira lei de Newton. Lembra da lei da ação e da reação, que nós falamos também na aula passada? Então, pessoal, é o seguinte, se eu tenho aqui o bloco de 3 quilos, né, com um peso de 30 newtons, ou seja, uma força de 30 newtons para baixo, ou seja, aplicando aqui sobre essa plataforma, sobre esse solo, digamos que seja um solo ou pode ser um outro suporte, então ele está aplicando nessa plataforma aqui um peso ou uma força de 30 newtons. Logo, o solo responde com uma reação de 30 newtons. Então, pessoal, isso que vocês estão vendo aqui em cima, essa setinha azul aqui, é a reação. E a reação tem o mesmo valor aqui da força que está sendo implementada por conta do peso do bloco, certo? Então, a gente tem uma reação de 30. E aí a gente tem que lembrar, pessoal, que essa força de ação e reação, ela acontece em corpos diferentes. Então, essa aqui, ó, de 30 newtons aqui, que é o do bloco, é a força que o bloco está impregnando aqui sobre o solo. E a força que o solo está exercendo aqui sobre o bloco é de 30 newtons. Certo, pessoal? Então, nós temos aqui esse esquema. Da mesma forma, é a mesma análise aqui para o próximo bloquinho. Ele tem 5 quilos, então qual que é o peso dele? Então, o peso dele está justamente aqui, ó. Peso é igual a massa vezes a gravidade, ou seja, a massa de 5 quilos vezes a gravidade de 10, a gente vai ter 50 newtons. Então, o peso desse segundo bloquinho é de 50 newtons. Então, esse é o peso do bloco e como é uma força de ação, e a reação, que é aqui o que o solo, a reação do solo sobre o bloco é de 50 newtons, igual, ok? Então, pessoal, agora a gente vai analisar bloco por bloco quais são as forças que atuam sobre ele, para que a gente possa, então, extrair aí as informações que nós queremos, que é a aceleração que esses blocos estão possuindo em função deles estarem sendo puxados aqui por uma força de 25 newtons e qual é a tração, ou seja, a tração que está ocorrendo neste fio aqui. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, pessoal, é o seguinte, analisando aqui o bloco 1, vamos para o primeiro bloco. Olha só o que acontece nesse primeiro bloco. Então, vamos dar uma visualizada, focar um pouquinho só nesse primeiro bloco, tá? Então, focando aqui um pouco nesse primeiro bloco, observem que se a gente fosse fazer um diagrama de corpo livre, eu iria colocar uma partícula aqui, certo? Uma partícula aqui, e aí eu tenho 30 newtons para cima, 30 newtons para baixo e uma tração aqui para a direita, certo? Então, a gente, partindo desse diagrama aqui de corpo livre, nós vamos ter que aplicar aqui a fórmula. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa aqui é a fórmula que vocês também já sabem, a gente já fez no exercício passado. Então, pessoal, é o seguinte, como aqui a gente tem, ó, 30 newtons para cima e 30 newtons para baixo, aplicados aqui a essa partícula, essas forças se anulam, porque são forças de mesmo módulo, tá? Ou seja, de mesma intensidade e sentidos opostos, então elas se anulam. E a gente vai ter o quê? Qual é a única força que nós temos? É a tração. Então, por isso, nós teremos aqui, ó, T, que é a tração, foi a única que sobrou, é igual a massa, que é de 3, a massa do bloco é de 3 quilos, vezes a aceleração. Então, essa aqui, pessoal, foi a primeira equaçãozinha que nós encontramos, tá? Então, vamos deixar ela aqui gravada, é a primeira. T é igual a 3 vezes A, ok? Ou seja, a tração vai ser igual a 3 vezes a aceleração. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o bloco 2, tá? Aqui é esse segundo bloco, tá? Eu denominei bloco 1 e bloco 2 aqui na ordem. Então, vamos falar agora sobre este bloquinho aqui e prestar bastante atenção em todas as forças que estão atuando sobre ele. Então, se a gente fosse transformar ele aqui em um diagrama de corpo livre, nós teremos uma partícula em que nós temos aqui, ó, 50 newtons para baixo, 50 newtons para cima. É a mesma força com sentidos opostos, elas se anulam, certo? Então, a gente se anula aqui. Porque eu terei 50 positivo, menos 50 negativo, e aí isso zera, tá, pessoal? Então, olha só o que a gente tem, ó. As outras duas forças que sobraram, a força de tração e a força de 25 newtons. Como a gente sabe que esse conjunto aqui, né, esse carrinho, ele vai realmente se locomover para a direita, então eu vou pegar primeiro
o valor dessa força que está indo para a direita, tá? Então, por quê? Porque o conjunto vai se movimentar para a direita. Então, eu começo aqui, ó, com 25 menos o t, porque o t está em sentido oposto, então vai ser menos, tá? Menos t. 25 newtons menos t. São as duas forças que estão atuando aqui no diagrama de corpo livre. Então, 25 menos t é a força resultante aí ao longo do eixo x desse conjunto aqui, desse segundo bloquinho. Então, isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Então, a gente vai ter aqui, ó, que 25 menos t é igual. A gente substitui aqui no lugar da massa, a massa do bloco, que é 5. Ok, pessoal? Então, a gente tem aqui a nossa segunda equação. A gente chega aqui na equação do bloquinho 2, que é 25 menos t é igual a 5 vezes a aceleração. Agora, pessoal, nós temos duas equações e as duas equações têm as mesmas incógnitas. Ó, a gente tem t e a aqui, né? A atração e a aceleração. E aqui também a gente tem t e a, que é a atração e a aceleração. Então, nós temos duas equações com duas incógnitas. E aí a gente pode, então, formar aqui, ó, um sistema de equação, que vocês já aprenderam há bastante tempo como resolver um sistema de equações. Então, eu transcrevi para cá, ó, levei para lá t vezes 3a e levei a segunda equação, 25 menos t, que é igual a 5 vezes a. Então, eu trouxe as duas equações e, resolvendo esse sistema, nós vamos obter, então, o valor da aceleração e o valor da atração. Então, vamos resolver aqui o sistema, pessoal. Então, primeiro eu somo tudo que está aqui no primeiro membro dos dois, tá? Antes da igualdade. Então, eu terei aqui, ó, t mais 25 menos t. Então, aqui, ó, t mais 25 menos t é igual, aí agora eu somo o que está aqui, né, depois da igualdade. 5a mais 3a. Então, pessoal, aqui, ó, t positivo e t negativo, eu posso cancelar, né? Então, cancelo aqui o t, vai ficar 25 é igual 5a mais 3a, nós vamos ter 8a. Então, a gente tem aqui, ó, 25 é igual a 8a. Colocando o A em evidência, a aceleração, a gente vai ter aqui, ó, 25 dividido por 8. E vamos, então, encontrar que a aceleração desse conjunto aí é igual a 3,125 metros por segundo ao quadrado. Então, é só dividir aqui 25 por 8 que a gente encontra 3,125 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente encontrou qual é a aceleração do conjunto. Mas aí a questão pede a aceleração e a atração que existe. Qual que é o valor da atração? Então, a atração, pessoal, você pode optar por pegar essa fórmula ou essa fórmula aqui, tá? Qualquer uma dessas duas equações e substituir aqui no lugar do A o valor que você encontrou do A, da aceleração, 3,125. Eu vou pegar essa primeira aqui, que é bem mais simples, né? T, ou seja, tração vai ser igual a 3A. Então, peguei aqui embaixo. Vamos ver aqui comigo, ó. Peguei aqui e fiz aqui, ó. Tração é igual a 3 vezes A. Como eu já tenho A, que é a aceleração, tração vai ser igual a 3 vezes 3,125. E aí, por fim, eu encontro que a atração é igual a 9,375 newtons. Então, pessoal, eu consegui encontrar nessa questão o valor dos dois elementos que eu estava procurando. A aceleração, que é de 3,125, e a atração de 9,375. Ok, pessoal? Vamos passar, então, agora para o nosso próximo exemplo. Então, vejam só que esse exemplo aqui é um pouco diferente. A gente tem aqui, ó, um bloquinho que está sobre uma plataforma, e aqui a gente tem uma polia, tá? Uma roldana. E aí a gente tem um bloquinho pendurado aqui, tá? Exercendo um peso. E a tendência desse peso é puxar esse bloco aqui. Porque se não tem atrito, né? Se não tem atrito, então a tendência é que ele vai escorregando aqui. Então, vamos lá ler um pouco o que diz aqui o enunciado do nosso terceiro exemplo. Ele diz o seguinte: considere a figura abaixo, onde os blocos estão ligados por um fio ideal, que passa por uma polia sem atrito.
Desprezando-se a massa da corda e da polia, determine qual a força de tração e a aceleração. Então, vamos lá, pessoal, determinar exatamente qual é a força de tração que existe e a aceleração, ok? Então, vamos passar aqui para a análise, então, mais detalhada dessa questão. Então, pessoal, vamos aqui, olha só, fazer a mesma coisa que nós fizemos na questão passada. Esse bloquinho tem 3 quilos, então existe uma força-peso na vertical aqui. E essa força-peso é a massa de 3 quilos vezes a gravidade. E a gravidade aqui, ó, é igual a 10. Então, 3 vezes 10 é igual a 30 newtons. Esse é o peso do bloco, certo? Então, ele tem um peso de 30 e, ao mesmo tempo, a gente tem uma reação também de 30, porque toda ação, né, acaba também constituindo-se em uma reação. Culmina que é uma reação, ok? A gente já falou um pouco sobre isso, é a terceira lei de Newton. Então, a gente tem aqui, né, o peso do bloco, nós temos o peso do bloco e a reação aqui que ocorre. Para além disso, nós temos, pessoal, que se nós temos um peso aqui, a tendência é se mover aqui, né, o bloquinho. Então, a gente tem essa tração aqui, né, que é esse T representado por essa seta vermelha. Então, é a tração no fio, tração na corda. Então, a gente já analisou aqui, já colocamos todas as forças que existem aqui nesse primeiro bloquinho. Vamos para o segundo bloco, olha aqui. Esse segundo bloco tem massa igual a 5 quilogramas. E aí a gente pega a massa, multiplica pela gravidade e acha o peso dele, que é o quê? O peso 5 vezes 10 é igual a 50 newtons. Então, a gente tem que o peso, a força-peso aqui para baixo é 50. E aqui, pessoal, para cima, aqui ele não está apoiado sobre nada, tá? Então, ele está ao ar livre aqui, ó, esse peso. Então, a gente não vai ter uma reação, não tem um corpo aqui abaixo fazendo uma reação sobre o bloco, mas a gente tem uma tração na corda. Então, porque essa corda está puxando esse outro bloquinho que está logo aqui acima. Então, a gente tem aqui, ó, a tração que começa aqui na corda e aqui a gente tem também o efeito de tração. Ok, pessoal? Agora a gente vai analisar os blocos para que a gente possa, então, aplicar a fórmula força resultante é igual a massa vezes a aceleração, que é a equação que a gente aprendeu na segunda lei de Newton. Então, vamos lá. Vamos transformar esse primeiro bloco aqui em um diagrama de corpo livre, vamos fazer uma partícula aqui, tá? E aí a gente sabe que eu posso cancelar aqui, ó, 30 e 30, né? Porque são forças, o mesmo módulo, a mesma intensidade, força e sentidos opostos, eu posso cancelar. Então, a gente vai ter apenas a tração. Então, aqui a gente pode substituir, ó, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Substituindo, a força resultante é apenas T, nós só temos T, só a tração. É igual a massa do bloco de 3 vezes A, que é vezes a aceleração. Então, essa é a nossa primeira equação do bloco 1. Analisando agora aqui o bloco 2, vamos fazer aqui a partícula, esse diagrama de corpo livre aqui. A gente vai ter o quê? Olha só, pessoal, como essa força aqui, ó, vai tender a puxar o bloco para baixo, a gente vai começar por ela, tá? 50 newtons menos a atração, que é o T aqui que está para cima. Então, 50 menos T. Pessoal, notem que é menos, porque são forças que estão em sentidos opostos. Sempre que as forças estão em sentidos opostos, nós iremos subtraí-las. E sempre que elas tiverem o mesmo sentido, por exemplo, se fosse outra força que tivesse aqui o mesmo sentido para baixo, nós iríamos somá-la, tá? Então, como nós temos aqui forças de sentidos opostos, nós vamos subtrair. Então, 50 menos T é igual a massa do bloco 5 vezes a aceleração. Então, aqui nós também já encontramos a nossa segunda equação, que é a equação do bloco 2. Então, novamente, a gente transcreve essas equações para cá e nós temos, então, um sistema de duas equações com duas incógnitas. A incógnita aceleração e a incógnita tração. Vamos, então, resolver essa questão, ok? Da mesma forma que nós resolvemos lá a questão passada. Vamos somar tudo que está aqui no primeiro membro, ou seja, antes da igualdade. Então, a gente vai ter aqui, ó, tração, T, mais 50 menos T no primeiro membro, que é igual a 5
vezes A mais 3 vezes A. Então, somando, pessoal, aqui, ó, nós temos um T positivo e um T negativo. Então, a gente vai cancelar os T's, eles se anulam. E a gente vai ter aqui, ó, 50 é igual a 8A, que é 5 mais 3A é igual a 8A. Isolamos a aceleração e aí colocamos aqui, ó, 50 dividido por 8 e encontraremos aí uma aceleração no valor de 6,25 metros por segundo ao quadrado. E aqui, pessoal, a gente vai agora pegar uma dessas duas equações e substituir o valor de aceleração que nós encontramos. Vamos pegar aqui a primeira equação, que é a mais simples, que é T é igual a 3A. Então, a gente tem aqui, ó, nós temos aqui, né, escolhemos essa. Tração é igual a 3 vezes a aceleração. Então, a gente vai ter tração é igual a 3 vezes, a nossa aceleração é 6,25. Então, o valor de tração que nós encontramos é tração é igual a 18,75 newtons. E então, pessoal, nós conseguimos encontrar as duas incógnitas do nosso problema. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Esse conteúdo é relativamente simples. Nós temos que entender algumas informações básicas para que a gente possa, então, resolver esse exercício. A primeira delas é que a gente precisa transformar a massa dos blocos em peso para que a gente possa resolver essa questão. Esse é o primeiro passo. Depois nós precisamos observar corretamente quais são as forças que atuam em cada bloco, e aí a gente tem que escrever corretamente o diagrama de corpo livre desse bloco, representando esse bloco, ou seja, qual for o corpo que nós estamos analisando, representando por uma partícula, e colocando nessa partícula todas as forças que esse corpo está recebendo. Então, depois disso, a gente aplica na equação força resultante é igual a massa vezes a aceleração, e depois disso a gente tem aí as equações, monta o sistema de equações, resolve e encontra aí a aceleração e a atração. Então, essa é de forma resumida como a gente resolve esse tipo de questão. Pessoal, agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham compreendido e quero também dizer para vocês que eu estou à disposição para tirar possíveis dúvidas. Caso vocês tenham assistido esse vídeo e tenham ficado em dúvida quanto a alguma coisa que eu disse ou algo que vocês viram e não conseguiram compreender, vocês têm total liberdade, podem entrar em contato comigo que eu estarei esclarecendo. Então, obrigada, pessoal, e mais uma vez desejo que vocês tenham bons estudos.